primeiro vídeo que eu vou tratar vai ser sobre a pessoinha amada pelo povo brasileiro, certo? A pessoinha que é um divisor de águas atualmente na política brasileira. A nossa história, ela é dotada de construções sociais ou de narrativas históricas que põem em evidência indivíduos ou grupos, certo? De poder ou grupos de expressão, de fato. Perceba que durante a história do Brasil nós vamos ter poucas pessoas que realmente tiveram expressão personalista. Na história do Brasil você terá apenas duas pessoas que se centrou na imagem daquele indivíduo, o amor popular e das pessoas. Primeiro vai ser Getúlio Vargas e segundo Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Vamos falar do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, ele é uma pessoa de expressão popular. Não vai se falar futuramente em história do Brasil sem citar Lula, certo? O Lula ele entra na história política a partir de 80, durante o regime militar, quando ele organizou várias greves ali no ABC Paulista, certo? Com o intuito de fazer frente ao regime. Lula sindicalista. Lula cresceu nesse aspecto do trabalho, certo? Dos trabalhadores ali de São Paulo. E desenvolveu a sua carreira política sobre isso. Fundou o PT, juntamente com seus companheiros. E, quando ele funda o PT, ele sai da luta operária, certo? De base ali, e entra na política visando defender aquele trabalhador que ele lutou por aquele tempo todo. Quando o PT vira partido político, ele automaticamente já ganha assentos no Congresso e aqueles trabalhadores que eles brigaram aquele tempo, né, o colocam lá. Só que o Lula de 80 não é o mesmo Lula de hoje, certo? Você vai ver as faces do Lula de 80, a Lula em 2002 e 2003, quando assume a presidência, e o Lula hoje, certo? Você tem um Lula dentro da massa, da classe operária, de luta, de base, e você vai ter o Lula presidente e você tem o Lula ex-presidente, certo? Você terá esses fatores. Por exemplo, você tem Getúlio Vargas, golpista, lá no começo, na dita Revolução de 30, quando ele dá o golpe no presidente Washington Luiz, né, impede a posse do presidente Júlio Prestes, e aí ele é aclamado como herói, se estabelece o governo provisório, e daí ele é eleito presidente, inaugura uma nova Constituição, depois ele vira o ditador, e depois do ditador ele vira o pai dos pobres. Né? Então perceba, Lula e Getúlio Vargas possuem a mesma habilidade política no sentido de que tem uma expressão popular e uma história política muito interessante. Mas Getúlio não interessa aqui, o que interessa é Lula. Depois eu posso fazer outra coisa falando de Getúlio, né? O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, é um Lula diferente da década de 80. Por quê? Ele chega como aquele cara que brigava, que lutou, que representava a dita esquerda, que representava a ameaça para o país. Podia ser o Donald Trump hoje, né? O Donald Trump era uma ameaça, um outsider da política, aquela coisa toda. Só que o Lula não era um outsider. O Lula era um cara que ameaçava o mercado. Por quê? Ele prometia não pagar a dívida externa, ele prometia fazer tudo anti de direita, que podia se achar naquele momento, certo? E o Lula era uma ameaça para o mercado, para o capital nacional, né? E diante disso, as pessoas se reuniam para não deixar o Lula ser eleito. Quando o Lula se elege, a bolsa cai, é um pânico geral, acontece. Aí o Lula com seus companheiros, Ediceu e companhia, eles planejam o quê? Vamos fazer uma carta, tipo uma carta conciliatória, que é a Carta Nação, a Carta ao Povo Brasileiro, aonde a gente vai estabelecer que temos uns compromissos aqui de não fazer isso, não fazer aquilo. Então o Lula, quando ele chega à presidência, ele abandona aquelas pautas, certo? Ditas de esquerda, e ingressa agora numa pauta já neoliberal. Você percebe a diferença? Neoliberal como? Agora o Lula ele mantém o velho tripé econômico do Fernando Henrique. Ele dá continuidade, tudo aquilo que ele criticava. Né? Tudo que o Fernando Henrique, que ele criticava no governo Fernando Henrique, do Itamar e companhia, ele agora ia adotar. Agora, claro, ele pega esse modelo econômico e estabelece um viés social.
Foi a cartada de mestre do Lula. Estabelece um viés social. Esse viés social, desculpa, que ele chama de pôr os pobres no orçamento, foi a cartada de mestre que nenhum presidente fez antes dele. E é por isso que ainda hoje o Lula é amado, certo? Não se explica Lula como corrupto, não se explica Lula como chefe da quadrilha, né? Não se explica Lula como uma pessoa que é má, mas se explica Lula como o único presidente que olhou para a classe menos abastada da sociedade. Ah, mas isso foi compra de voto, lícita de votos, não sei o quê. Pode ser o que for, você entende? Mas o Lula, de fato, ele fez uma coisa que realmente ninguém fez. Querendo ou não, ninguém fez. Nenhum presidente tinha esse olhar tão social. Mas a gente demoniza muito os outros presidentes. Claro, isso é a estratégia do PT, de demonizar os demais presidentes, porque a única preocupação que se existia era acabar com o monstro da hiperinflação. Veio de Sarney, aí vem o Collor, o Itamar e o Fernando Henrique. Era terminar com a crise econômica. Eliminar a crise econômica. Então esses presidentes não tiveram isso. Ah, mas isso não justifica eles não terem olhado para o social. É claro, se você não tiver uma economia forte, se você não tiver uma economia que ande com seus próprios pés, se você não tiver uma economia que tenha domínio, que se desenvolva, se você não tiver um país que cresça, é evidente que você não vai ter como ajudar a pobreza. Certo? Você não vai conseguir ajudar os menos abastados da sociedade. E isso é óbvio, mas não. A visão que se passa é que todos os governos de Collor, até o Fernando Henrique, foram neoliberais, só pensaram em trazer benefícios próprios e tudo enquanto. Bom, isso é dois aspectos. Isso em parte é verdade. Veja bem, que a presidência da República, o nosso Brasil, ele sempre foi dominado pelo rentismo, né? Os juros, que nosso país vive para pagar juros, certo? A dívida interna, e a subserviência aos Estados Unidos da América, certo? Sobretudo nos governos W. George Bush. Né? Então você percebe que o nosso país sempre viveu de joelhos às outras nações. Quando o Brasil de fato se tornou representante mundial? Justamente na era Lula. Aí agora você diz assim, mas Matheus, você está fazendo a defesa do Lula? Não, o que eu estou dizendo é um fato. É um fato que aconteceu. O Lula, ele foi o cara. Você acredita que ele é corrupto, Matheus? Eu vou te dizer. Não tem como você chegar à presidência da República, diante de tudo que se descobriu da Odebrecht hoje, diante de tudo que se descobriu da OAS, tudo que se descobriu da JBS, e dizer que os presidentes de Dilma para trás foram inocentes. Porque se eu disser isso, eu estarei lhe dizendo que eu acredito em fada do dente. Certo? Esse presidente que está aí, quem colocou ele? Lula. Ah, não. Quem foi que convidou Michel Temer para ser vice da Dilma? Uma aliança espúria. Você entende? Ah, mas veja bem, para se manter no poder no país, veja bem, você tem que entender, você precisa de um congresso. Você precisava de empresas. E você precisava ser animoso ao mercado. E como se faz isso? Você vai me dizer que é só ser simpático. Você acha que o Lula chegando, do jeito que ele estava em 80, aquela oposição ferrenha que o PT fazia, se ele chegasse, um cara de santo, e dizendo, eu vou ajudar a pobreza, e eu vou acabar, não vou mais pagar os juros da dívida, eu não vou mais fazer nada disso, você acha que ele seria presidente? Você acha realmente que os rentistas, que os donos do PIB, e que aquele Congresso, que é o mesmo de hoje, permitiria? Não. O Disseu e os companheiros do Lula tiveram uma ideia fantástica. Nós precisamos de apoio do Congresso, o Lula não tem. A qualquer momento eles podem derrubar o Lula. O que nós vamos fazer? Vamos criar o quê? Encher os bolsos dos deputados. Aí você vai me dizer que isso é honesto. Ah, não, mas tem que fazer isso porque é assim que funciona. Mas, olha, isso é honesto. Não é.
Entendeu? Ah, mas não tem provas, não tem nada que comprove isso. Você já ouviu falar em teoria do domínio de fato? Você já percebeu que muitas coisas não tem como ser provadas? Você pode especular. E não que a especulação seja uma verdade. Daqui a dia vamos usar, todas as especulações são verdadeiras. Mas analise historicamente. Analise partes por partes. E perceba que possui uma lógica. Certo? E essa lógica, ela existe. Agora, isso não vai tirar, claro, evidentemente, de Lula o papel de um cara que realmente conseguiu conciliar as classes. Nenhum presidente teve condições de fazer uma política de conciliação de classes como Lula fez. E isso foi o que ele conseguiu manter durante os seus 2 mandatos. O único presidente que conseguiu se manter no poder sem nenhuma tentativa golpista ou tentativa de derrubada. Claro que teve o impeachment dele em 2005, mas você viu que ele venceu, né? Então perceba que o Lula, ele conseguiu uma estabilidade, uma certa pax, uma paz dentro do país. Só que essas alianças que ele fez, esse jogo político que ele construiu, quando ele passa para a sucessora, não tem mais a assinatura dele. E Dilma não era Lula. Isso foi o erro de Lula. Porque hoje está do jeito que está, porque ele achou que o seu projeto idealizador seria um projeto eterno. E não foi.